Então, como eu te falei, a gente está fazendo uma reportagem sobre a representação dos negros no jornalismo e tal, por isso que eu pedi para conversar com você. E eu queria começar pedindo para você apresentar, contando sua história, como você escolheu o jornalismo, como você passou a integrar em nós. Bom, meu nome é Gisele Brito, eu sou jornalista profissional, né, formada em jornalismo. Me formei em 2009 pelo Mackenzie e, na verdade, a escolha por jornalismo não é exatamente mais uma coisa que eu pensei assim no primeiro começo da adolescência e tal. Depois quando na época de vestibular não era a minha opção principal, mas eu sou da primeira turma de ProUni, e aí eu consegui uma bolsa no Mackenzie integral para fazer curso de jornalismo e cursei. No primeiro ano, assim, os primeiros 18 meses, era uma coisa não fazia muito sentido, que eu não entendia muito bem por que fazer, por que eu estava fazendo. Depois comecei a me interessar muito, me apaixonar pela história, por isso, e hoje gosto bastante de ser jornalista. Assim. Acho que essa formação me possibilitou um olhar sobre o mundo que me convém hoje, assim, que me interessa, que dá ferramentas que eu gosto. E você falou que você estudou no Mackenzie, que é uma faculdade bem elitista, assim. Você sentiu isso? Tipo, olhar para as pessoas, assim, e ver uma galera, de repente, diferente de você, assim? O Mackenzie, é isso, eu sou do primeiro ano do ProUni no Mackenzie. Então o Mackenzie, ele por ser uma universidade, na verdade não era filantrópica na época, mas por ter essa tradição protestante, teve uma tradição filantrópica, tinham bastante bolsistas lá, especialmente filhos de funcionários e tal. Mas negros realmente sempre foram uma minoria. Só que, assim, eu acho que assim, honesto dizer que na época eu não tinha tanta elaboração sobre racismo. Eu tinha muito mais elaboração sobre classes sociais. Eu entendia que eu era pobre, que aquelas pessoas eram ricas. Eu entendia que eu era periférica, que é uma coisa que eu fui elaborar mais ao longo do tempo, mas eu entendia que eu morava muito longe, que tinham pessoas ali que moravam perto, que aquelas pessoas tinham tido oportunidades que eu não tinha. E eu sabia que eu era uma aluna negra. Na minha sala, todos os alunos negros, se não me engano, talvez, assim, eram prounistas, eram bolsistas. Tinham, sei lá, 5 alunos negros. Não, mentira, um deles não era bolsista. E eu lembro que a nossa presença ali naquele primeiro ano motivou uma série de debates na universidade que pareciam ser meio inéditos para a universidade. Né? Não estava lá antes, mas que movimentaram bastante, assim, alguns debates. Eu lembro que o Mackenzie tem uma tradição antidemocrática bem grande, assim, né? E quando a gente entrou lá, quando eu entrei, eu tinha, tipo, eleição para diretório central há anos. E eu me encontrei com as pessoas que queriam disputar o diretório e tal. E era dos dois, eu disputei primeiro o diretório da Faculdade de Comunicação, depois o central. E nas duas eram pessoas bolsistas, né? Alunos de baixa renda, assim. E isso era um motivo de oposição, assim, esses caras vão Mackenzie para quem merece e tal. Não tinha tanto conteúdo racista, como avançou mais, quer dizer, explicitamente racista, né? Isso que você falou, assim, de você estar num ambiente que a maioria das pessoas não parece com você, que você não se identifica, isso tem efeitos emocionais, né? No bem-estar emocional, nas suas relações comunitárias, mas que fazem parte dessas coisas estruturais, que às vezes a gente não consegue muito bem elaborar. Então, de fato, é um ambiente racista, mas nunca tive nenhum episódio de racismo explícito, direto, né, assim, relacionado a mim. Depois, o Mackenzie intensificou esse debate, né? Então, hoje tem o Afromac, por exemplo, e aí, conforme as pessoas que estão lá têm mais consciência dessas estruturas racistas,
mais elas ficam combativas contra elas e aí mais o racismo se explicita, né, dessa forma. Mas eu cheguei, eu era muito, a gente não tinha muito, era isso, era o primeiro ano de uma mudança estrutural que a gente vive hoje mais, né, hoje é um pouco mais comum você ter alunos bolsistas, pronistas, você ter alunos negros, mulheres negras nas universidades, um pouco mais comum, né? É uma realidade que talvez se espere. Você tem que lidar com essas pessoas, inclusive lidar com ódio, né? Como é que é a situação que a gente está vivendo hoje. Naquela época não, naquela época era uma grande incógnita, assim. Quando que foi esse primeiro ano? 2005. Ah, tá. Não é tanto tempo atrás, né? São 13 anos. Não é bastante tempo atrás. E você comentou na quinta-feira passada, no dia do Cine Debate, que você trabalhou mais em mídias independentes ao longo da sua carreira e queria fazer assim um paralelo disso que a gente conversou no Mackenzie. Você chegou a trabalhar, ter colegas jornalistas mais negros também ou mais brancos, você acha? Mais brancos, com certeza. O racismo no Brasil ele é uma estrutura que passa, inclusive, as correntes, né, ideológicas, assim. A esquerda brasileira, no geral, assim, a esquerda brasileira hegemônica e tal, ela se pauta muito pela questão da classe social. E nesse debate de classe, as questões raciais foram historicamente ignoradas. Né? A esquerda brasileira que ascende nos partidos é branca, que ascende os cargos dirigentes. Então, todo o processo de racismo se reproduz. O racismo não é uma questão de caráter, é uma questão estrutural. Então, eu sempre trabalhei em veículos ligados a sindicatos, a organizações sociais. E na maioria delas, eu sempre era a única ou estava entre as duas pessoas. Não, era a única pessoa negra. Com exceção de um lugar que eu trabalhei, que durante um período, bem que hoje essa situação se inverte, tinha maioria negra, de jornalistas, maioria mulheres negras. E foi nesse momento que eu entendi o quanto me fazia falta para viver num ambiente onde a maioria das pessoas se parecia comigo. Não, quando a gente fala se parece com você, não é uma questão física só. É isso, entender de onde vem as suas demandas, entender a sua forma de se comunicar, entender as suas necessidades, as suas prioridades. E foi muito louco, assim, porque depois que eu fiz faculdade, eu comecei a conviver em ambientes de classe média, então meu embate sempre foi ser um corpo que causava um ruído dentro desse ambiente de classe média. Que é uma coisa que eu faço, beleza, hoje eu sei fazer, mas que causa um desgaste que às vezes passa imperceptível para você. E quando eu fui trabalhar lá, nesse período em que isso aconteceu, hoje na realidade infelizmente não é mais assim, que eu percebi, eu falei, nossa, como é bom trabalhar, não estar em combate, não estar em guerra, não ter que estar armado o tempo todo, defendendo um ponto de vista o tempo todo. Ah, legal. Isso tem a ver com uma outra pergunta que eu ia te fazer. Então, de repente, essa questão da gente ter mais jornalistas de uma determinada raça, assim, não é um estereótipo. Você acha que é uma coisa intrínseca na sociedade mesmo, assim, né? Sim, é uma estrutura, não é... Claro que assim, a estrutura tem uma parte dessa construção, né, estrutural, que ela passa pelo preconceito, que é o que a gente vê às vezes na novela, né? Ai, não gosto daquela pessoa porque ela é preta. Essa formação, assim, consciente, aberta, deliberada. Claro que é um processo seletivo, porque a gente nosso inconsciente, tem empatias, né? Então você tem lá duas pessoas, a gente acha, quem que a gente acha mais simpático, quem a gente acha mais capaz, quais são os traços que a gente associa com sucesso, enfim, esses traços são traços brancos europeus, né? Assim, o que é o bem-sucedido, o que é a cara de Jesus Cristo, né? Essa cara que a gente inventa para Jesus Cristo, ela é baseada no que a gente acha que é bom, o que a gente é ensinado que é bom, o que é o ideal, o que é perfeito, o que é bem-sucedido e tal. E, obviamente, no processo seletivo, isso influencia.
ainda que não seja racionalmente, eu acho que não é a maioria da sociedade que faz isso racionalmente, que fala, não vou escolher esse aqui, esse preto, não vou escolher essa preta. Mas isso atravessa a nossa formação de escolhas mesmo. Então você tem que combater, você tem que desconstruir conscientemente isso, né, para você modificar. E as estruturas vão muito mais além disso, porque de fato quem chega nas universidades, quem termina o ensino médio, a maioria é negra, quem chega nas universidades, a minoria é negra, o jornalismo, vocês vão saber cada vez mais, é uma profissão que você não tem emprego de jornalismo nos classificados, no amarelinho, né? Os empregos, os trabalhos, boa parte deles, e os melhores, os salários mais altos nas redações mais importantes, são obtidos através de rede, de contato, né? Network. Então, se você estudou no Gracinha, no Equipe, no São Domingos, a chance de você conviver com pessoas que vão ser jornalistas, que vão ser... E depois como é maior. E depois essas mesmas relações se reproduzem no que a gente pode julgar como competência dentro do jornalismo. Porque jornalismo é uma profissão que demanda fontes, contatos, entradas em ambientes, certo? Então, se eu estudei no Gracinha, no Equipe, no São Domingos, no não sei o que lá, no Objetivo, no Ângulo, com colegas que depois vão ser advogados, juristas, economistas, vão estudar na FEA, a minha competência vai parecer maior, mas não é minha competência, é porque as minhas relações sociais passam por isso. Então, e os seus pais, né? Muito comum, tipo, caralho, o amigo do meu pai é juiz, o amigo do meu pai é delegado, o amigo do meu pai é chefe da polícia, o amigo do meu pai é pedreiro, o amigo do meu pai é dono de um botiquinho lá no Grajaú. E quando você identifica isso na sua formação e consegue transformar isso em uma potência, você encontra caminhos, né, que te mantém trabalhando, e tal. Mas a gente é ensinado, treinado para não exaltar essas qualidades, né, para não entender a nossa realidade como uma realidade potente também. A gente quer ser amigo do juiz, a gente quer ser amigo do médico, fodão lá, o diretor das provas clínicas, que seu pai porque o seu pai estudou na escola com ele, joga tênis com ele. A gente falou dessa coisa de você se sentir, trabalhar com pessoas que te entendessem de alguma forma. Recentemente teve o debate presidencial na TV Aparecida, que foi mediado pela Joyce Ribeiro, que foi a primeira negra a mediar um debate. E isso repercutiu bastante na mídia, justamente por essa questão. Queria te perguntar se você sente que você consegue representar os negros assim na mídia, sabe? Se você acha que é importante essa parcela que às vezes não tem tanto nas mídias, se você acha que você sente que você consegue fazer isso. Você. Olha, eu não sei se eu consigo representar, acho que as pessoas têm que dizer se eu represento, mas assim, hoje, eu falei que quando eu entrei no Mackenzie eu não sabia, mas hoje eu sei o tempo todo que eu sou negra, e eu sei o tempo todo o que isso significa, né? Essa palavra representatividade eu estava discutindo ontem com um grupo de amigos sobre isso, assim, o que significa você ser representativo. Óbvio que quando você vê essas jornalistas, esses jornalistas ocupando esses lugares, é incrível. Quando eu era criança, tinha um comercial de Tang, que era protagonizado por uma menina que chama Cíntia, que é aquela menina que era do Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se talvez dialogue com vocês. Uma menina negra que também participou do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas quando eu era criança, bem criança, ela protagonizava um comercial de Tang, e era incrível, porque era ela não era uma coadjuvante, ela era estrelada. E era incrível quando aquela menina aparecia na TV, todo mundo falava, ficava pensando, o cabelo da Gisele pode ficar parecido com ela. Nunca ficou, não tem nada a ver. Que aí são outras questões, né? Mas era isso. Era tipo,
era inspiradora, sabe? Era uma pessoa diferente um pouco das Paquitas. Das Paquitas, também era uma coisa da minha infância, era muito louco, porque todo mundo queria ser Paquita, mas as Paquitas eram loiras, todas elas muito loiras. Aí normalmente tinha uma Paquita negra, que ninguém nem lembrava o nome, porque ela ficava no fundo, assim. E aquilo, a gente conseguia identificar aquilo, a minha família conseguia identificar, que não era uma família militante, engajada nem nada, como um lugar assim, tipo, ela tá lá, mas lá no fundo, sabe? Meio um lugar. Um lugar que não era só pra ter. E a Cintia não, a Cintia era muito legal. Então quando você vê uma Glória Maria, quando você vê o Haroldo Campos lá, essa pessoa que eu nem conhecia, é muito legal, acho que é muito inspirador. Especialmente pra só ver essa pessoa lá, tem um nível de inspiração e tal. Pra mim, não basta ser um corpo negro, essa pessoa tem que... E eu sei que essas pessoas enfrentam diversas batalhas no seu dia a dia, não tô caracterizando isso. Mas eu sinto que eu represento, não porque eu sou simplesmente um corpo negro, mas porque eu sou uma pessoa engajada. Não sou militante orgânica de nenhum movimento, mas isso é uma causa que é importante pra mim, isso é um assunto que é importante pra mim, que eu elaboro a partir dele, que eu tento ser mediadora, né, ser canal, ser mídia, do que elabora um movimento organizado, que coletivos que pensam sobre isso elaboram, e nos momentos em que eu tenho espaço para, exercendo como jornalista, falar sobre isso, eu falo a partir desse pensamento coletivo, né? Então, acho que pode ser muito legal para uma pessoa que não me conhece me ver o corpo negro, isso é inspirador. Ela se sentir representada, mas eu sinto que eu faço melhor isso, ou tento cumprir, né, ocupar um espaço relevante nisso, porque eu trago questões que são elaboradas coletivamente. Isso é muito importante, né? Você vai além do que só estar presente. Tem uma importância incrível isso, e mesmo as pessoas que só fazem isso, elas enfrentam muitas batalhas, mas eu não sei se é pra alguém se sentir representado por mim, não sei se alguém sente, mas quando eu ocupo esses espaços conscientes de que sou uma pessoa negra, eu faço isso a partir de uma elaboração coletiva. Então, eu tento representar o pensamento de um movimento negro, de setores do movimento negro, de setores do movimento periférico, de setores do movimento popular. Queria te perguntar agora sobre o outro lado. A gente está falando sobre jornalistas. Você acha que existe, de alguma forma, uma questão meio tendenciosa de como os negros são noticiados? Tipo, existe um certo racismo na forma que as notícias são veiculadas? Porque, por exemplo, a gente assistiu aquele filme, que documentário, na verdade, e vários moradores de periferia, às vezes estão passando e os policiais acabam matando eles, somente porque eles estão ali e, enfim, eles representam alguma coisa. Sim, eu acho que totalmente, assim. E, de novo, às vezes isso cai em camadas que não são tão facilmente identificadas, né? Mas quando você associa, por exemplo, o tráfico com territórios que são majoritariamente negros, a pessoa pode falar, não, mas traficante, não sei o que lá, sei lá, o menino foi pego com 2 gramas de maconha e foi preso como traficante, né? Isso não tem a ver só... tem a ver com isso, onde que esse menino estava, né? Provavelmente ele não era estudante de Mackenzie, porque qualquer estudante de Mackenzie que você abrir a bolsa vai ter mais maconha do que aquela moleque que estava na favela. E isso tem a ver com territórios negros. No Brasil é isso, porque a esquerda é uma esquerda, pensamento de esquerda, os intelectuais não elaboram a partir da questão racial, eles acham que chamam a questão racial de identitária, sendo que a questão racial é estruturante na sociedade, de todas as mazelas da sociedade brasileira, a questão racial ela é estrutural, assim, estruturante. A gente ignora que esse território é criminalizado porque é um território negro, majoritariamente negro. Que práticas são criminalizadas, o funk, os baile funk são criminalizados, porque eles são práticas
majoritariamente negros, porque, falando do Mackenzie, né? Vou falar mal do Mackenzie, já que vocês são da Casper. Se você vai na Maria Antônia hoje, que é véspera de feriado, vai estar rolando lá um brancadão muito louco, com a polícia protegendo o uso aberto, uma cena de uso de drogas aberta na rua. Qualquer que você pegar ali vai ter uma quantidade, qualquer não, né? Não vamos generalizar, mas muitas pessoas que você pegar lá vão estar com uma quantidade de drogas muito maior do que se você fizer uma comparação com os presos, sei lá, na última semana, apreensão de drogas nas últimas semanas que a polícia militar para uma pessoa na rua, sabe? Então, por que os jornais não cobrem essa cena? Obviamente eu acho que as drogas, não é para criminalizar o uso de drogas, né? Eu acho que deveria ser descriminalizado o uso de drogas, tratado como questão de saúde pública, quando isso gera um uso problemático, né? Mas por que os jornais tratam aquela cena de uso aberto? O povo, quem trabalha na Cracolândia, chama a cena, o fluxo da Cracolândia de área de, acho que é esse o termo, cena aberta de uso de drogas. O que acontece sexta-feira na Maria Antônia é a mesma coisa, mas nunca vai ser tratado como uma Cracolândia, né? Obviamente com todas as diferenças reais que isso tem, né? Obviamente é muito diferente o que acontece ali, mas a cena aberta de uso de drogas, mano, qualquer um pode ir lá e ver o que vai acontecer. Tenho certeza que nas festas da Casper também, tenho certeza que nas festas da PUC também, tenho certeza que, sei lá, nas festas da Metodista, nas festas da FEA, nas festas da Medicina da USP também, né? Mas por que esses lugares não são tratados assim? Porque não é uma maioria negra que está lá, né? São lugares que são entendidos como territórios brancos. E aí falando da cobertura de jornal. Então a cobertura de jornal, de novo, ela é produzida por pessoas que têm incutido uma racionalidade racista. São estruturas que são escritas para uma divisão social racista. Não é reflexível, porque o racismo, se você não combate ele, se você não enfrenta ele racionalmente, se você não desconstrói racionalmente, não adianta. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, mais boazinha, mais gente boa, você tá mergulhado numa sociedade racista. Isso, então, quer perguntar mais alguma coisa? Nossa, calma que eu tô impactada também. Não sei.